prazer, irmãos. É bom rever alguns irmãos da Esperança aqui novamente. Estive aqui exato semana passada na conferência de missões. Foi um tempo muito gostoso de comunhão, de edificação. Depois disso fui a Fortaleza. Ficou um pouco apertado, porque eu tinha uma conferência na Bahia, em Feira de Santana, no fim de semana. Então, já de Feira de Santana, segunda-feira, vim para cá, né? Sido um pouco corrido. Graças a Deus, estou sobrevivendo. Até agora, minha esposa sempre de longe monitorando se eu estou vivo ainda, mas diz para ela que ainda estou. Irmãos, agradeço muito o privilégio. Queria só lembrar o seguinte: eu tenho, como disse o pastor Sarmento hoje, eu estou aprendendo a ter cara de missionário, né? Então, alguém foi tirar uma foto de uma pessoa e estava muito bonito, sorrindo, disse, não, faça cara de missionário, essa foto aí não é cara de missionário. Então, eu não sei se tem cara de missionário, mas eu já fiz um cartão apresentando o meu ministério, ou pelo menos a minha família, a Missão Maranata, e eu tenho um para cada um de vocês, para lembrarem e orarem, tá certo? Se quiser, depois do culto, será um prazer compartilhar. Queria reforçar esses livros, especialmente 2 desses que o pastor Marcos mostrou no vídeo. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, é simplesmente fantástico, de mudar a vida, a leitura. Já li, já recomendei e uso muito em aconselhamento bíblico. Salomão diz que quem teme aos homens arma cilada, mas quem confia no Senhor está seguro. Esse livro é singular, é fantástico. E Guarde-os do Mal, esse pequeno livrinho, é pequeno no tamanho, mas ele também vai mudar a sua vida. É simplesmente impressionante. Eu dei um tempo desse um módulo lá no Bereano e os alunos me presentearam esse livro, né? Foi um grande presente. Eu li, fiquei impressionado, preparei inclusive algumas lições para a igreja. Por causa disso, iniciamos um projeto de alfabetização de crianças pré-escolares, porque uma das teses interessantes do livro é: nós temos que chegar com o Evangelho para a criança, mesmo antes que ele seja capaz de raciocinar com as verdades do Evangelho. Você chega alcançando pela imaginação. As crianças, antes de irem para a escola, eles gostam de histórias fantásticas, de animais que falam. Por que que essas histórias captam tanto a atenção? Pela imaginação. Então, a imaginação prepara a razão. Chega com o Evangelho, e se pensar muita coisa no Evangelho que parece meio fictício, né? Um homem que morre e ressuscita, sobe ao céu. Para os adultos com a mente muito racional, às vezes é difícil isso para aceitar. A criança, a imaginação já está pronta, né? Deus preparou essa fase inicial para que a criança receba o Evangelho. Então, deixo aí, se valer alguma coisa, mais uma recomendação para esse livro. Melhor do que esses 2, Só Desejo Dominado, mas esse já acabou e não tem como. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor para o nosso tempo. Querido Pai, obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Sua palavra, meditar nela. Como é a palavra do Senhor dada por Ti, nós precisamos de Ti, Senhor. Damos graças porque tens nos concedido o Seu Espírito, o autor da palavra, que habita em nós e que nos conduz a toda a verdade. Que Ele faça isso agora, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Guie os nossos pensamentos, o nosso coração somente pela Tua verdade. E para isso precisamos da direção do Teu Espírito. De antemão agradecemos por isso, em nome de Cristo. Amém. Esse é o meu 3º sermão sobre o assunto de oração. Primeira pregação foi um texto mais didático, no Sermão do Monte, a famosa oração do Pai Nosso. Segunda vez foi uma parábola, lá em Lucas, capítulo 11. Por que Deus responde a oração? Então, um texto mais didático, uma parábola, e agora escolhi um texto que é uma oração, um servo de Deus orando. E por que ele ora? E estou dando o título para a nossa meditação, a motivação da oração. O que nos leva a orar? Então, não vou tanto falar sobre o que é a oração, mas quais deveriam ser as motivações? O que os homens de Deus que se devotaram à oração tinham? Quais eram as forças espirituais dentro do seu espírito que o levavam para orar? Por isso estou dando esse tema, a motivação
da oração. Vamos meditar um salmo em que Davi está orando, um salmo bastante conhecido, que diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Salmo 63. Vamos ler esse salmo, talvez podíamos até dizer de cor, né? Todo mundo já memorizou o Salmo 63. Vou fazer o teste, não. Mas com certeza parte desse salmo está bem guardado na nossa memória. Salmo número 63, um salmo de Davi, um dos belíssimos salmos de Davi, escrito em uma situação muito especial, aquelas situações de provas, de perseguição, que é exatamente quando o Senhor levou o seu servo a escrever os mais belos poemas. Salmo 63, o título do salmo diz: Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca Te louva, no meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante as vigílias da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Esse salmo nos ensina muitas coisas, mas uma das lições que podemos tirar é que a nossa teologia determina a nossa intimidade com o Senhor. Salmo 9, Davi diz: em Ti, pois, confiam os que Te conhecem. Só quem confia no Senhor é quem conhece o Senhor. Quem vai confiar em um Deus desconhecido? Em Ti, pois, confiam os que Te conhecem, os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, não desamparas os que Te buscam. Confiança no Senhor é fruto do conhecimento de Deus. Uma vez que a oração é a forma de expressar nossa confiança em Deus, podemos afirmar que as nossas orações são tanto mais significativas e eficientes, quanto mais conhecermos o Senhor. É impossível nos deleitarmos na presença de Deus se para nós Ele não passa de um ilustre desconhecido, se não estamos firmados na certeza da bondade, fidelidade e amor leal do Senhor, se tais fatos fazem parte da nossa declaração de fé, mas não aquecem o nosso coração, será muito difícil ter uma vida de oração satisfatória. Antes de comprar um livro sobre oração, compre uma teologia sistemática e estude o capítulo sobre Deus. Conheça Deus e a oração vai brotar naturalmente dos seus lábios. Queria lembrar um exemplo notável de um homem de oração bastante conhecido, George Miller. Inclusive tem um livro com a biografia dele, grande benfeitor de centenas de órfãos na Inglaterra no século XIX. Todos sabemos das mais de 50 mil orações respondidas do George Miller, algo simplesmente impressionante. Algumas delas drasticamente espetaculares, não temos tempo de contar, mas aquelas experiências em que amanhece o dia, ele está com aquela multidão de crianças e os diretores do orfanato dizem: não tem pão, não tem leite. E ele diz: sente as crianças na mesa e vamos dar graças pelo pão. E Deus mandava. Simplesmente impressionante. Leiam as histórias de como Deus atendeu às orações desse homem.
Nós sabemos disso, mas nem todos sabem que o seu apego à oração não vinha de uma espiritualidade mística que tenta usar a oração como instrumento sagrado para manipular ou sensibilizar o Senhor a fim de receber o que queremos. Miller era um homem de oração, mas antes de ser um homem de oração, ele era um homem apegado à palavra de Deus. Ele disse: o dia em que eu não dou suficiente tempo à leitura da Bíblia, considero perdido. Adotei como regra infalível não começar a trabalhar sem ter estado bom tempo com Deus. O vigor da vida espiritual está em proporção direta ao lugar que se dá a palavra de Deus em nossa existência e em nossos pensamentos. Miller não orava por orar. Miller orava porque ele estava apegado às Escrituras. Miller vivia pela fé porque ele conhecia o Deus. A sua fé estava apoiada não na própria fé nem na oração. A questão não é fé. Fé por fé não faz diferença. Há pessoas que têm fé na própria fé, isso não leva a nada. O que faz diferença é em que está apoiado, qual é o objeto da sua fé. Miller era um homem de fé, porque ele conhecia a Deus. Salmo 63 vai nos ajudar a pensar assim. Quando eu penso as circunstâncias de Davi, a angústia que ele está passando nesse momento, sempre lembro da história da minha sogra, que é uma serva do Senhor dedicada, uma mulher admirável na sua fé, que por alguns anos lutou severamente com a terrível depressão. Terrível depressão. Quando ela conta o seu testemunho de como o Senhor a livrou, ela sempre enfatiza que a pior parte nesse período era a sensação de que Deus não estava perto, de que estava sozinha naquela escuridão que havia invadido a sua alma. A pior dor para a alma que ama o Senhor é a sensação de que Deus está longe. É insuportável essa sensação. Salmo 10, 1, nós temos o grito de angústia do salmista que diz: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Talvez exatamente por isso, quando os inimigos dos salmistas queriam levá-los ao desespero, enfatizavam que Deus os havia abandonado na hora da tribulação. Por exemplo, no Salmo 3, 2, o salmista diz: são muitos os que me dizem, não há em Deus salvação para eles. Isso é desesperador. Imagina, nossa esperança está em Deus, nossa fé está em Deus, e de repente alguém diz: Deus abandonou, não existe escape para você. Salmo 42, 3, o salmista diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Terrível isso. Essa mentalidade de que se você está em provação, Deus o abandonou. Que Deus é esse que deixa o seu servo passar por uma situação tão difícil? Muito triste. Se você tem alguns anos de vida e de fé, certamente já passou por situações onde chegou a repetir as palavras de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 63 foi escrito por Davi em um momento assim, desesperador, no qual esse homem de Deus perdeu tudo, menos a sua satisfação no Senhor. Em que circunstâncias esse salmo foi escrito? Nós temos uma nota, que é o título do salmo. O título do salmo não é esse negrito editorial que depende de versão. A minha versão atualizada diz Buscando a Deus. Esse não é o título do salmo, isso é uma nota editorial e muda de versão para versão. O título do salmo não aparece em todos, mas esse tem essa nota que diz Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Isso é parte do texto original, é parte do salmo. Muitas vezes aparece no salmo para indicar circunstâncias em que foi escrito, onde o autor estava, momento da sua vida, para dar uma indicação de tonalidade musical, como se deve cantar, enfim, esse é o título. E aqui no Salmo 63, o título diz isso, Salmo de Davi, diz quem é o autor, e diz quando estava no deserto de Judá. Isso é interessante, o ambiente do Salmo
é o deserto de Judá. A pergunta é: o que Davi está fazendo no deserto de Judá? Quando teria sido essa situação? Nós não temos informações precisas sobre as circunstâncias da escrita do Salmo, mas as indicações mais prováveis, eu creio que podemos ter segurança em dizer isso, as indicações mais prováveis são de que Davi escreveu quando já era rei. Quando já era rei, não foi no tempo da sua perseguição por Saul. Davi viveu mais ou menos 10 anos como fugitivo, passando por esse deserto, cavernas e tudo. Mas essa é outra situação. Ele já era rei. Por quê? O verso 11 diz: o rei, porém, se alegra em Deus. Então, ele está falando como rei. A situação é posterior ao momento em que ele assumiu o reinado. Ele era rei, teve que se afastar de Jerusalém para o deserto de Judá. Se esse é o caso, deve ter sido durante a perseguição do seu filho Absalão. É a única circunstância em que caberia dentro do que nós conhecemos a história de Davi e a informação do Salmo. Quando Davi saiu apressado de Jerusalém, os sacerdotes e levitas também saíram, levando a arca. Mas uma coisa interessante, Davi pediu que eles voltassem para Jerusalém, levando a arca. Talvez teria sido mais cômodo, mais prazeroso até para Davi, seguir com a arca, mas ele disse: não, voltem, levem de volta a arca. Por quê? Não sabemos por quê, mas o meu palpite é, talvez, porque ele não quisesse dar a impressão de que Deus estava sendo exilado como ele estava. Ao levar a arca como um objeto que está fugindo da perseguição, podia passar essa ideia errada que o Deus de Israel está também sendo exilado. Deus não está preso na arca. Davi não queria de modo algum passar essa ideia. Davi confia no Senhor e não nos objetos sagrados que representam a presença do Senhor. Ele não quer usar a arca de um modo manipulativo, como fizeram, por exemplo, os filhos de Eli, anos antes, que viviam em pecado, desonrando o Senhor, e vão para a batalha contra os filisteus, traz a arca como se, trazendo a arca, aquele objeto sagrado, pronto, naturalmente Deus estaria obrigado a lhes dar vitória. Não aconteceu isso de jeito nenhum. Deus não está preso a um objeto, não tem objetos nenhum que possam forçar o Senhor a fazer aquilo que Ele não quer fazer. A decisão de afastar-se de Jerusalém e da arca certamente pesou sobre Davi, porque a arca era o símbolo visível da presença de Deus. Era guardada no Santo dos Santos, no local que era considerado a tenda ou a casa de Deus. Nesse salmo, Davi chama o tabernáculo de santuário, no verso 2. Sentindo o peso de ficar distante da arca e do santuário, Davi satisfaz seu desejo de adorar o Senhor, louvando-o por seu amor leal. Acho que essa frase pega bem a ideia do salmo. Davi está louvando a Deus pelo seu amor leal, a despeito das grandes provas que ele está enfrentando. O Senhor não muda quando as circunstâncias mudam. O Senhor não deixa de ser fiel quando as pessoas são infiéis. Circunstâncias mudam, pessoas mudam, mas o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele continua sendo o Deus que nos ama com amor leal. E é isso que Davi expressa no Salmo 63. É isso que motiva a oração de Davi nesse momento de desespero. Quem vê o Senhor como Davi vê, vai correr para os braços do Senhor. Não vai fugir do Senhor, vai fugir para o Senhor, independente das circunstâncias. Não terá dificuldades em orar ao Senhor na hora da dor, porque ele conhece o amor leal do Senhor. Tentando resumir esse salmo em uma frase, eu diria que podíamos resumir assim: buscamos o Senhor ansiosamente, oramos ao Senhor com ansiedade, quando confiamos no seu amor imutável, apesar das provas que enfrentamos. Buscamos o Senhor ansiosamente, quando confiamos no seu amor imutável,
apesar das provas que enfrentamos. Para confiar, preciso conhecer o Senhor. Como esse salmo nos ensina a confiar no amor imutável de Deus, apesar das circunstâncias. O Salmo 63 nos ensina a confiar em Deus, nos motiva a oração, enfatizando 3 verdades acerca do Senhor, que nos manterão firmes na hora da aprovação. Não sei porquê, mas a gente faz sermão, tudo parece que sempre só dá 3, né? Quase sempre só 3. Tinha um professor que era muito engraçado, ele dizia, faça um sermão com mais pontos, senão vocês só vão ganhar 3 salários. Mas não tem jeito, a gente começa a estudar, parece que só sai 3 salários, né? 3 salários não, 3 pontos. Mas o Salmo 63 vai nos motivar a confiar no Senhor, vai nos motivar a oração, trazendo essa ênfase em 3 fatos acerca de Deus. Primeiro, nós oramos porque Deus é a nossa força. Versos 1 a 4. Nós oramos ao Senhor quando cremos que Deus é a nossa força. Segundo, nós oramos ao Senhor quando realmente cremos que Deus é o nosso amparo. Terceiro, nós oramos ao Senhor, segundo ponto, versos 5 a 8. Terceiro, nós oramos ao Senhor quando cremos que o Senhor é a nossa defesa. Versos 9 a 11. Nossa força, nosso amparo e nossa defesa. Se você tem no coração essa imagem bíblica de Deus, você vai orar ao Senhor. Você vai buscá-lo ansiosamente. Em primeiro lugar, aprendemos com Davi que nós somos motivados a orar quando cremos, quando conhecemos Deus como a nossa força. Davi começa o salmo dizendo, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Gosto do pronome possessivo. Tu és o meu Deus. Eu não estou falando de uma divindade distante, de um ilustre desconhecido. Eu estou falando do Deus que é o meu Deus, que eu conheço por experiência própria. Com quem eu ando, com quem eu vivo, eu clamo àquele que é o meu Deus. Irmãos, de novo, não leia antes, não queira ler sobre a oração antes de ler sobre a pessoa de Deus. Conheça Deus, as suas virtudes. Ande com esse Deus e eu garanto, a oração vai brotar naturalmente na sua vida. Assim como você não precisa aprender a beber água quando está com sede. Você vai buscar água naturalmente, porque precisa, é natural. Ninguém precisa dizer, olha, para matar a sede bebe água, não. Faz parte do nosso ser, do nosso desejo. Se você conhece ao Senhor e está num momento de fraqueza, que são muitos, e você sabe que Deus é a sua força, você vai orar, você vai buscar o Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Porque Deus é o meu Deus forte, Davi faz 3 coisas. Ele busca, verso 1, ele contempla, verso 2, e ele louva, versos 3 e 4. Verso 1, a busca, eu te busco como? Ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Davi não busca o Senhor de qualquer forma. Quem busca o Senhor de qualquer forma, aleatoriamente, é porque não conhece a Deus. Quem busca o Senhor de qualquer forma, desonra a Deus até nessa tentativa de buscá-lo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. E porque eu te conheço como o meu Deus, porque nós temos intimidade, eu te busco ansiosamente. Essa busca de Davi é qualificada. Em primeiro lugar, ele busca com diligência. A expressão eu busco ansiosamente poderia ser traduzida eu te busco cedo. Aliás, algumas versões bíblicas traduzem essa expressão assim. Senhor, Tu és o meu Deus forte, cedo te busco. Não é isso? Cedo te busco. É uma boa tradução. Essa ideia de busca ansiosa tem esse pensamento por trás. Buscar cedo, buscar com diligência, buscar com zelo,
buscar compaixão. Eu não busco o Senhor na última opção, quando não me resta mais o que fazer. Não, eu te busco cedo, logo, imediatamente. É uma busca diligente. Quem busca o Senhor ansiosamente não faz descuidada ou casualmente. Ao contrário, fará uma busca dedicada, apaixonada, intencional. Esse é o significado de buscar a Deus ansiosamente. A necessidade de Davi não tem o Senhor no final da lista, mas no início. E às vezes nós temos. Não sei se já ouviram essa expressão, é tão comum. A pessoa está precisando de alguma coisa, está com alguma dificuldade, ele tenta uma coisa, tenta outra, fala com o outro. Quando ele não consegue, aí ele diz assim, está certo, eu vou entregar a Deus. Quem diz assim, pronto, se alguma coisa ia acontecer, eu já tentei tudo. Como eu não tenho mais esperança, como eu acho que não vai dar em nada, então entrega a Deus. Quem entrega a Deus está entregando nas melhores mãos, se realmente entrega ao Senhor. Davi tinha essa percepção. Por isso, antes de buscar qualquer outra pessoa, ele busca ansiosamente, cedo, diligentemente o Senhor. E ele busca não só com diligência, mas ele busca com urgência. Por quê? Porque o meu corpo te almeja. Como? Como uma terra árida, exausta, sem água, assim como uma terra seca, almeja, deseja água, o meu corpo te almeja. Assim como o corpo carece de água, quando estamos numa terra árida, exausta, assim a alma de Davi sente a necessidade de Deus. Não é uma opção, é uma necessidade, Senhor. É quase uma necessidade física. O meu corpo precisa de Ti. Essas palavras nos lembram outro salmo, Salmo 42, versos 1 a 2, que é bem conhecido também, que diz como a corça anseia pelas correntes das águas. Assim por Ti, ó Deus, anseia a minha alma. Talvez alguns de vocês tiveram o privilégio de visitar Israel. Não sei se não tiveram, eu vou fazer inveja para vocês. Não, Deus me deu o grande presente, nesse ano, em abril, de visitar Israel. E alguns desses textos ficam mais coloridos agora, né, porque fala de lugares onde passamos. Um dos lugares impressionantes, marcantes, é o Jardim de En-Gedi. Lembram? O deserto de En-Gedi. Um lugar elevado, de onde você vê o Mar Morto, tem várias cavernas, cavernas onde Davi se escondeu, caverna onde alguns desses salmos, talvez esse salmo tenha sido escrito em uma daquelas cavernas, muito provavelmente, Salmo 42, quando diz como a corça suspira pelas correntes das águas, é ali onde tem uma corrente de águas, onde tem uma cachoeira linda, é uma região muito árida, muito seca, mas naquele parque tem um jardim maravilhoso, porque tem correntes de águas, tem árvores, tem até pessoas tomando banho, se refrescando, no meio do deserto, diante do Mar Morto, que, coitado, é tão feio que se chama de morto, não é? Ali tem correntes de águas, tem um jardim lindo, águas refrescantes, e você pode ficar imaginando isso, e Davi provavelmente está numa daquelas cavernas. Não ia me admirar se ele estivesse escrevendo esse salmo olhando aquela cachoeira, dizendo: o meu corpo te almeja, como uma terra árida, exausta e sem água. Por causa das águas que descem daquela bela cachoeira, no meio da aridez do deserto, você é surpreendido com um belíssimo jardim. Porque naquele local tem água, tem vigor, tem energia, tem beleza, a despeito da região seca à sua volta. Davi busca o Senhor assim, com diligência e com urgência. Verso 2 mostra a contemplação. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Por que contemplar? Se queremos perceber ou entender a força e a glória do Senhor, nós precisamos contemplá-lo. Contemplar significa mais do que olhar rapidamente. Contemplar significa olhar atentamente para Deus, fixar a atenção nele, desfrutar da sua presença. Ou como lemos no Salmo 27,
contemplar a sua beleza. Hebreus 12, texto conhecido, o escritor diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Considerai, olhem com atenção, levem em conta, pesem, comparem, entendam quem é Jesus. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Se você contempla a Cristo, você não vai desmaiar na sua alma. Nós desmaiamos porque não conseguimos contemplar o Senhor. Não conseguimos orar. As nossas orações são áridas. Nossas orações são repetições mecânicas, às vezes vãs repetições. Nossas orações são exercícios religiosos, quase que dizendo palavras ao ar. Parece que ninguém está ouvindo. É uma coisa insípida. Por isso é tão rápida, por isso é cheia de tantas distrações, por isso às vezes não conseguimos sequer manter uma linha de pensamento, porque nós não contemplamos o Senhor. E assim, meus irmãos, como já disse, esse tipo de oração que não leva em consideração a presença do Senhor é uma desonra para Ele. É uma desonra para Ele. Davi contempla o Senhor. De versos 3 a 4, ele louva ao Senhor. Por quê? Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, bem dizer, isto é, falar bem. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Salmo 8,4, Davi pergunta: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Uma boa pergunta. O que é o homem? Absolutamente nada, né? Absolutamente nada. Salmo 49 diz: qualquer homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Salmo 90 diz: tudo passa rapidamente e nós voamos. A vida sobe aos 70, havendo vigor aos 80, daí para frente é só descendo a ladeira, é canseira e enfado. Lamento, não quero desanimar os irmãos que estão mais idade um pouquinho avançada, mesmo porque eu já estou descendo a ladeira também, não vai dobrar a roda não, já passei dos 50, né? Então, talvez você descer um pouquinho mais, mas eu estou chegando lá, vamos chegar, e como o pastor Lério disse mais cedo, depois dos 50, como passa rápido, né? Como passa rápido, realmente é descendo a ladeira, em queda livre, sem o freio de mão funcionar mais. Que é o homem, para que dele te lembres. Diante da impressionante força e glória que faz de Deus completamente independente e autossuficiente, quem sou eu para que Deus se lembre de mim? A resposta é: Deus lembra-se de mim por causa da sua graça. Porque a sua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. É por isso que o Senhor lembra-se de mim. É por isso que Davi louva ao Senhor. Porque a sua graça é mais valiosa do que a vida. A vida sem a graça de Deus é apenas uma parada antes da eternidade sem graça. Se eu reconheço o significado e valor da graça, então os meus lábios te louvam. É algo natural. Eu vou louvar ao Senhor se eu entendo a grandeza da sua graça. Por causa disso, cumpre-me. É necessário, eu não tenho opção, eu tenho a obrigação de falar bem do Senhor, bem dizer-te, quando? Enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Cumpre-me bem dizê-lo, isto é o meu dever, a minha tarefa, louvar o Senhor. Eu não tenho opção, é uma necessidade, porque Deus é um Deus cheio de graça. Não tenho opção nem motivo para não louvar a Deus. Talvez você diga lá no seu coração: mas a minha provação é muito grande, está muito difícil de louvar o Senhor. Você está muito bom falando aí do púlpito, mas não sabe o que é que eu estou vivendo. A minha provação é muito grande. Pode ser, irmão, pode ser, irmã, que a sua provação seja muito grande, mas ainda que na sua dor,
você tenha que passar pela morte, ainda assim você tem motivos de louvar o Senhor, porque a sua graça é melhor do que a vida. Sempre vai haver um espaço para louvar o Senhor. Mesmo que a vida vá, a graça do Senhor ainda é melhor do que a vida. Davi ora ao Senhor porque ele reconhece que Deus é a sua força. Os versos 5 a 8, Davi é motivado a orar porque ele reconhece que Deus é o seu amparo. Deus é o seu amparo. Davi sabe que pode ser desamparado e traído pelos homens. De fato, ele está sendo nesse momento. Ele sabe que os homens mudam, e às vezes mudam muito rapidamente, com mudanças que nos deixam surpreendidos, que você fica procurando como é que isso pode acontecer? E como é que isso pode vir de tal pessoa? Poderia esperar de qualquer outro, mas é uma mudança muito grande, vindo dessa pessoa que eu conheço, com quem eu convivo. É algo completamente inesperado. E muitos pastores aqui sabem muito bem o que é isso, né? Quantas vezes o ministério é exatamente isso. Você é surpreendido, você diz, puxa, olha, eu esperava algo assim de outra pessoa, mas desse irmão, dessa irmã, é além da conta. Como é que alguém pode mudar tanto e tão rapidamente? Davi está experimentando isso na pele. Nós experimentamos também. Os homens mudam. Por isso, Davi tem em Deus, somente em Deus, o seu único amparo e refúgio. Somente em Deus. Nós somos candidatos a profundas decepções quando colocarmos o nosso amparo e expectativa nos homens. Nós vamos ser frustrados por várias razões. Às vezes, por decisão da pessoa que nós fizemos nosso amparo e não deveríamos ter feito. Mas, às vezes, até sem intenção, simplesmente porque é uma pessoa que não tem força suficiente para sustentar o peso da nossa vida. A vida é muito pesada para você colocar nas mãos de quem quer que seja, só Deus suporta. Deus é o nosso amparo. Deus é o único refúgio verdadeiro. Tendo Deus como nosso amparo, nós podemos dizer, como Davi também diz no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Pergunta, né? Deus é realmente a minha luz e a minha salvação? Sim, por que eu estou com medo? Estou com medo de quem? É como se alguém... O seu medo nega as suas palavras. Você não diz que Deus é a sua luz e salvação? Por que você está tão desesperado? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, e vai vir, pode esperar. Diz, não, nunca veio não, aguarde, viu? Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Quem vê o Senhor dessa maneira vai estar orando sempre ao Senhor, e sem cessar. Veja, no verso 8, Davi declara, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Interessante, o verbo apegar-se significa estar grudado ou colado. A minha alma está grudada a ti, Senhor. Fala de uma união tão intensa que é impossível ser rompida. Esse mesmo verbo aparece em outras partes, como em Jó 41, 15 a 16, onde lá está escrito, as fileiras das suas escamas são como o orgulho, falando da pele, das escamas do crocodilo. As fileiras das suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada. Esse bem encostada é o mesmo verbo que aqui no verso 8 aparece, apegar-se. Cada uma bem encostada como por um selo que as ajusta, a tal ponto uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Essas escamas estão realmente grudadas. E Davi diz, é dessa forma que a minha alma está grudada ao Senhor. É impossível nos separarmos. A minha alma está apegada a ti, o teu braço direito, a tua destra me ampara. Notemos, irmãos, novamente que essa dependência do Senhor
Não é algo que nasce por acaso ou por causa da aprovação simplesmente. Ela não nasce da aprovação, ela se intensifica na aprovação. Nós não esperamos a aprovação para buscar o Senhor, nós vivemos buscando o Senhor, nós estamos apegados a Ele, nós estamos louvando ao Senhor, servindo. Quando a aprovação vem, simplesmente essa cola que nos une fica ainda mais forte. O que a certeza do amparo de Deus causa em Davi quando ele está no deserto? Primeiro, causa satisfação em Deus. Causa satisfação. Verso 5 diz: como de banha de gordura farta-se a minha alma. Eu sei que falar de banha e gordura hoje não é coisa boa, né? Porque todo mundo quer ser magro, fitness e tal. Que banho, não. Estou numa dieta vegetariana, vegana, sei lá o que, inventar tanta coisa, né? Uma dieta vegana, mas sonhando com aquela picanha gordurosa. Ô, Senhor! Está liberado, os veganos podem comer um pedacinho de carne, viu? Tá? E aproveita, que no milênio não vai ter carne não, tem que aproveitar logo. Por causa disso, Davi tem satisfação, ele diz, como de banha de gordura. Agora, você sabe que muda a linguagem, né? Antigamente, pelo menos no Nordeste, eu sou do Nordeste, não só do Nordeste, do interior do Nordeste, era muito, e deve ter um bocado de nordestino ou nortista aqui, então o povo lá de nós entende isso aí, né? Quando se encontrava no passado alguém, dizia assim, mas você está tão bem, está gordo, não era? Não era assim? Mas, puxa, como está bem, né? Olha só, está gordo. Hoje, se você disser, você vai, o que é isso? Gordo não, o cara está estourando, mas ele encolhe a barriga. Não, estou gordo não, coitado. Imagina. Mas, nesse tempo era assim, banha e gordura era sinal de fartura, de satisfação. E Davi está satisfeito no Senhor, ele diz, como de banha de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Circunstâncias podem não ser boas, mas a nossa comunhão com Deus nos alegra a alma, como quando estamos participando de um farto banquete, essa é a ideia. Eu estou aqui no deserto, sendo perseguido, mas a minha alma está como se estivesse em um grande banquete, farta, como de banho de gordura. Apesar da perseguição severa, Davi está desfrutando de plena paz. A paz não depende de circunstâncias, irmãos. A verdadeira paz do Senhor desafia as circunstâncias. É a paz que excede todo o entendimento. Está em paz quando as circunstâncias estão boas, até os gentios estão. Que fazeis demais, aqui parafraseando o Senhor. Está tudo bem, com saúde, tranquilo, na família, os filhos, nenhuma dificuldade, emprego. Eu estou em paz. Isso não é o teste da verdadeira paz que o Senhor dá. Qualquer pessoa estaria em paz assim. A verdadeira paz pode ser descrito como o Salmo 46. Lembra? Salmo 46 descreve uma situação de intensa perturbação, mas o salmista ainda está seguro. Ele tem confiança no Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias, portanto não temeremos. De novo, se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, mas é mesmo? Pois vamos ver se é na hora da aprovação. Vamos ver se é. E Davi está dizendo, eu estou no deserto, eu estou sendo perseguido, mas a minha alma está satisfeita no Senhor. Se Davi precisa ficar acordado, e ele vai ficar, ele diz que medita durante as vigílias da noite, muito provavelmente ele não tinha como dormir, mesmo que quisesse, ele está sendo perseguido, a vida dele está em risco, então ele precisaria mesmo ficar em vigilância. Mas se ele tem que ficar acordado, ele não se deixa consumir pela ansiedade, pelo medo, pelo pressentimento do que vai acontecer. Não. Davi entrega-se à meditação acerca da pessoa de Deus. E aqui, irmãos, um conselho, quando a ansiedade tirar o seu sono, que acontece, né? Como acontece? Às vezes você está dormindo, você não está nem tomando, não estava nem considerando determinada coisa, mas é como se uma luz acende na sua alma no meio da noite, puxa vida, não estava nem pensando nisso, mas acordei preocupado. Já aconteceu isso com vocês? Acontece muito, né? E as pessoas que não têm Deus como refúgio e fortaleza vão tomar um remédio para dormir.
Vão tomar um remédio, como se o refúgio tivesse em uma pílula. Como se isso resolvesse a ansiedade. Não resolve. Pode anestesiar, talvez. Pode lhe dar a sensação de que as coisas passaram, mas nenhum remédio alcança a alma. Nenhum remédio alcança a alma. Deus, a palavra do Senhor, alcança a nossa alma. Estou ansioso, estou em pânico, estou com medo, não estou conseguindo dormir, o que eu faço? Pega o livro de teologia que você vai comprar e leia o capítulo sobre Deus. Pronto, aqui é melhor, né? Exatamente isso, né? Quem é Deus? Quem é Deus? Pronto, é isso aí, meditando sobre Deus. Olha, vai ser ótimo. Se você não dormir, como o livro é grande, o dia amanhece de qualquer maneira, vai dar certo, tá? No fim termina dando certo. Medita sobre quem é o Senhor. Procura compreender as suas virtudes, sua grandeza, seu poder. Vai naquelas definições ou ilustrações e textos que uma boa teologia vai trazer para você. Vai ter muito conteúdo bom para você passar a noite toda e esquecer a sua ansiedade. Tá? Essa é a melhor forma de gastar algumas horas insônias, meditando sobre a pessoa de Deus. E Davi diz isso: eu estou satisfeito e eu medito durante as vigílias da noite. Verso 7, ele fala da sua segurança em Deus. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Como no Salmo 91, ele diz: cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Deus é a nossa segurança, não temos nenhuma razão para nos entregar ao desespero e ao medo. Davi ora ao Senhor, porque ele reconhece que Deus é a sua força, ele reconhece que Deus é o seu amparo, e finalmente ele reconhece que Deus é a sua defesa. Há muitos inimigos, pessoas ameaçando a sua vida. Quem é que vai me defender? Davi pensa: Deus é a minha defesa. Ele está no controle desta situação. Davi não entra em desespero na hora da provação, porque ele sabe que tem um grande defensor. Novamente, Salmo 27 nos ajuda, quando ele diz no verso 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi sabe que muitas vezes ele tem sido alvo de calúnias e mentiras. Por exemplo, o Salmo 61, aqui pertinho, ele lembra isso, pedindo a proteção do Senhor. Essa é uma situação que constantemente enfrentamos quando queremos servir ao Senhor. Seremos atacados por meio de pessoas que jamais imaginaríamos. Se a nossa esperança, confiança, expectativa estiver nas pessoas, será uma grande decepção. E, de novo, o problema pode não ser as pessoas, é a expectativa errada. Por que muitos casamentos têm problemas? Porque as pessoas entram no casamento com a expectativa errada. Porque o outro olha assim: a minha vida eu estou colocando toda nas suas mãos. Se fosse ele, peraí, não quero não. Eu não dou conta nem da minha, vou dar conta da tua. Você tá me jogando um peso muito grande. Não, minha vida está toda nas tuas mãos. Meu filho, minha filha, por favor, vamos mudar essa história, vamos refazer, porque eu não tenho condições de dar conta da sua vida, não. Nós vamos entregar nossas vidas a Deus e vamos juntos ver se a gente sobrevive. Mas você colocar essa expectativa, toda a sua felicidade, toda a sua alegria, todo o seu prazer está agora no cônjuge, irmão, não faça isso. Tenha pena do seu cônjuge, você vai esmagá-lo. Você vai esmagá-lo, não faça isso. Deus é quem aguenta esse peso. Não ponha a sua expectativa de felicidade, de plenitude no casamento ou em qualquer outra coisa. Você está querendo tirar de onde não tem. O problema é o casamento. Não, o problema não é o casamento. O problema é a expectativa errada em que você está entrando nesse relacionamento. O problema é que, ao invés de estar olhando para Deus, você tem outro Deus. Você tem um outro ídolo. Talvez o cônjuge se tornou seu ídolo. Mas um ídolo não tem condições de suprir as necessidades de uma pessoa.
Deus é que pode nos defender. Quando confiamos que Deus é o nosso defensor, não precisamos, por exemplo, nos vingar a nós mesmos. Também não precisamos sair propagando a nossa justiça. Davi confiava em Deus e por isso ficava aguardando duas coisas. Primeiro, versos 9 a 10, ele aguardava a manifestação da justiça de Deus. Deus é justo. Ele é justo juiz. Se eu estou sendo alvo de maledicência, de mentira, de iniquidade, no linguajar popular, se injustamente estão tentando puxar o meu tapete, Deus é justo juiz. Lembra aquela pergunta de Abraão, quando está dialogando com o Senhor, quase debatendo sobre o número dos justos, se o Senhor iria sustar o castigo em Sodoma, dependendo de quantos justos tivesse. Em um certo momento que ele diz, Senhor, não fará justiça o juiz de toda a terra? É uma pergunta retórica, a resposta está nela, sim, fará. O juiz de toda a terra fará justiça. Hoje tivemos um sermão fantástico sobre a parábola do juiz iníquo, não foi? Fantástico. Orar é buscar justiça. Orar é entender que o mundo não funciona como deveria. E como é que nós buscamos a justiça para consertar esse mundo? O que é que apresenta que nós temos fé, que a justiça prevalecerá? É a oração. Quando nós oramos, estamos dizendo, nós cremos que o Deus de toda justiça prevalecerá. O juiz de toda a terra fará justiça. E se eu creio em Deus assim, eu oro a Deus. Sempre. Oração vai brotar do meu conhecimento do Senhor. E Davi, entendendo que Deus é o seu defensor, ele espera a manifestação da justiça de Deus. O Senhor sabe fazer justiça e faz muito bem. Enquanto intercedia em favor de Sodoma e Gomorra, Abraão fez aquela pergunta que eu mencionei. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Fará sim. E fará no tempo certo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, embora pareça tardio em atendê-los, embora para nós, né? A nós, a nossa perspectiva temporal, poxa, o Senhor está demorando tanto, não está demorando. Se Ele não fez, é porque ainda não é o tempo certo. Na hora certa, Ele vai fazer justiça. Davi esperava isso. No verso 11, Davi espera a manifestação da verdade de Deus. A mentira não prevalecerá. A verdade vai prevalecer. No verso 11 ele diz, o rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. O Senhor não deixará prevalecer a mentira. Podemos aguardar nele. Quando nós nos apressamos, quando nós queremos fazer justiça pelas nossas próprias mãos, nós estamos dizendo com essa ação, o Senhor é inativo, o Senhor não vai julgar minha causa, o Senhor não está interessado na justiça. Nós estamos desonrando ao Senhor quando queremos fazer justiça pelas nossas mãos e nos vingarmos daqueles que nos prejudicaram. Não precisamos disso, irmãos. Nós temos um Deus santo e justo. Tinha um missionário que dizia, o moinho de Deus, a roda do Senhor, ela gira devagar, mas moe bem fininho, bem fininho. Pode parecer devagar, mas quando o Senhor passa, fica só o pó. Ele faz justiça, os seus inimigos não prevalecem. Não prevalecem. Tem um amigo que certa vez me procurou, completamente desesperado. A esposa o estava abandonando. Eles viviam muito bem, eram parceiros, amigos, estavam sempre juntos, eram admirados como um casal modelo. Mas as coisas mudaram, como eu disse, as coisas mudam, as pessoas mudam. Mudam, às vezes você para e diz, parece que ficou louco. Não é que alguém mudou tanto, mas acontece. E finalmente aquele meu amigo veio me procurar mesmo, desesperado, e disse, eu estou destruído. Eu não consigo imaginar viver sem a minha esposa. Depois que eu ouvi com atenção e com compaixão, às vezes precisamos deixar
mesmo a pessoa falar, né? Não cortar, deixa ele contar a história toda. Nós, às vezes, nos apressamos para dar resposta antes de ouvir, né? Lembra aquela mulher, a sunamita, que veio falar com Eliseu? Eu gosto daquele momento que ela chega, o servo quer falar, ela não quer falar com o servo, vai aos pés do profeta e chora, e Eliseu diz para ele: deixa, ela está em grande angústia, não interrompa, ela está muito triste. Era um caso assim, eu escutei ele falando, mas com muita compaixão depois eu lembrei para ele o Salmo 18, que é um salmo fantástico para alguém que está em situações assim, que você, com compaixão e zelo, faz a pessoa pensar o que está acontecendo no seu coração e na sua mente para ele chegar a esse ponto de desespero. Salmo 18 diz que é um salmo de Davi também. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Deus é tudo isso? Deus é tudo isso. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Deus é o rochedo, Deus é a rocha, Deus é a cidadela, Deus é o baluarte. Por que eu estou desesperado, como se eu não tivesse Deus? Porque a mudança em uma pessoa e em uma circunstância destrói a minha vida. Aonde os meus pés estavam apoiados? Se alguém ou alguma coisa sendo retirada da sua vida destrói a sua existência, é porque aquele alguém ou aquela circunstância era a rocha onde os seus pés estavam apoiados. Aquela pessoa, aquela circunstância era o seu Deus. A sua alegria, paz, satisfação, a sua boa noite de sono dependia dessa pessoa. Não estava em Deus. Você tinha um ídolo e você estava prestando tributo a esse ídolo. Você estava vivendo para homenageá-lo e não ao Senhor. Quem é Deus para você? Sua esperança, alegria, razão de viver, seu equilíbrio está dependendo de alguém? Certamente essa pessoa tomou um lugar que não deveria. Se Deus é realmente a minha força, eu vou fazer tudo para estar perto dele, porque eu sou fraco. Meu corpo é fraco, minha mente é fraca, minha visão é fraca, meu coração é fraco. Eu preciso do Senhor, eu preciso desesperadamente da força, do amparo e da defesa do Senhor. Essa é a razão porque o Senhor Jesus teve uma vida dedicada à oração. Jesus realizou seu ministério na dependência do Pai, guiado pelo Espírito Santo. Por isso, sua vida de oração causou impacto sobre os seus discípulos. Jesus sabia que a sua vida dependia da comunhão com o Pai, e a oração era a forma mais direta de demonstrar isso. Davi se deleita em Deus na provação, porque ele busca o Senhor na bonança. Ele é um adorador, antes de qualquer coisa. Como ele vive na presença do Senhor, ele corre para os seus braços facilmente na hora da dor. Meus irmãos, o que Deus significa para nós? Deus é a nossa força, Deus é o nosso amparo, Deus é a nossa defesa. Se Ele realmente é isso, nós vamos buscá-lo ansiosamente. A oração será um prazer, será um deleite, nós vamos buscá-lo cedo e não tarde. Quem realmente tem confiança em Deus e o tem como refúgio e salvação, vai buscá-lo sempre ansiosamente. O conhecimento de Deus é a força que nos motiva à oração. Vamos orar. Muito obrigado, Pai de amor, por este salmo tão precioso, pelo exemplo do teu servo Davi e pela tremenda motivação que ele nos dá à oração. Ele buscou a Ti ansiosamente,
porque ele vivia em comunhão contigo. Porque o Senhor não era um ilustre desconhecido. Ele não estava tentando criar uma intimidade contigo. Quando estava no deserto de Judá, ele vivia na tua presença, Senhor. As circunstâncias mudaram, mas o seu coração, a sua alma, continuam apegados a ti. Senhor, nos ajuda a vencer a nossa ignorância de ti. Nos perdoe por isso. Nós não oramos porque nós não conhecemos a ti. O Senhor nos dê a oportunidade e a motivação para conhecer-te pessoalmente, intimamente, e assim buscar-te ansiosamente. Em nome de Jesus. Amém.